Investir em ações, professor, ganha quanto? Nesta aula eu vou te mostrar que teve ações aí que rendeu mais de 600% em 12 meses, outras que tiveram mais de 9% de dividendos. E a pergunta é, quanto rendeu? Quais foram essas ações? Em que cenário isso aconteceu? Será que pode acontecer no futuro? Então, se você quer descobrir todas essas respostas, pega aí papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever no canal. É totalmente gratuito e dessa maneira o YouTube te avisa assim que eu publicar mais uma aula aqui para você. A pergunta é, professor, quais as formas de ganhar dinheiro em ações? Basicamente são três, existem mais outras aqui, mas eu quero te falar de três específicas para esta aula. Na valorização, no pagamento de dividendos e no JCP, juros sobre capital próprio. E aí, analisando isso, a pergunta é, nos últimos 12 meses, não sei se você já lembra disso ou ficou sabendo do famoso circuit break, quando a bolsa deu aquela travada lá em março do ano de 2020. De lá para cá, a bolsa vem subindo, até que se recuperou em relação ao que estava no início de 2020. Mas a pergunta é, algumas ações tiveram valorização e quais são elas? O que aconteceu? Eu quero falar para você agora. Primeiro ponto é entender a valorização ou desvalorização. É isso mesmo. Você precisa entender que nós estamos falando de um mercado de renda variável e o que o próprio nome diz e define, a renda pode ser variável. A valorização, os dividendos, juros sobre o capital próprio, porque depende do lucro que a empresa teve, empresas que quebraram, né, ou estão aí próximo da falência, outras saindo do Brasil e etc. Você tem que entender que o mercado, ele não dá para ser um mercado totalmente eficiente, onde todas as empresas vão crescer ao mesmo tempo. Por isso é importante que eu vou te falar no final desta aula um recado super importante para você. Então, analisando aí, eu trouxe um gráfico de uma das empresas que mais cresceu, que é a PetroRio, a Prio 3. Então, a empresa Prio 3, desde 18 de março, eu peguei esta data, fiz um corte na data de 18 de março até o momento em que eu gravei esta aula para você. Ela teve uma valorização de 667% e mais uma quebradinha ali depois da vírgula. Isso mostra que se uma pessoa tivesse acertado o time lá no dia 18 e tivesse investido 10 mil, hoje teria R$ 76.792, ou seja, o valor das suas ações que você tinha investido 10 mil, hoje o total estaria valendo aí 66 mil bruto de lucro. A pergunta é, será que no meio daquela crise, depois de 6 circuit break, você teria coragem de investir os 10 mil nesta empresa? Então é isso que você precisa ficar atento, entender, estudar, porque outras crises virão. Tá? Então, não adianta a gente tentar evitar, não vai ter uma crise daqui a 2, 3, 4, 5 anos, porque vai acontecer outras crises. Não tão graves como esta, espero eu, mas pequenas crises mais regionalizadas, talvez mais próximo de nós, muito em breve. E aí, uma outra empresa, tá? A CSN, cresceu aí desde 18 de março, 441% de crescimento. Novamente, uma pessoa que tivesse investido 10 mil, teria aí R$ 54.100, um lucro aí bruto de 44.100. De novo, no meio de uma crise, tá caindo tudo, todos aqueles desafios, precisa ter coragem. Eu fiz vários investimentos lá, naquela semana do circuit break caindo, porque a gente sabia que num espaço de médio até longo prazo, recuperou bem antes do que eu imaginava, chegaríamos aí aos 120 mil pontos, 119 mil pontos, que já estava em janeiro de 2020. E uma outra empresa, a última, falando sobre valorização, a CVC, tadinha, a CVC que sofreu pra caramba e ainda está sofrendo. Se nós contarmos de janeiro para cá, ela tá devendo, tá com
prejuízo, tá com uma desvalorização. Observa aí no gráfico que lá de janeiro ela deu, tá, uma queda livre, parece que foi um pulo de paraquedas ali de janeiro para 18 de março, mas se contarmos de 18 de março em diante, teve uma valorização de 232%, que significa aí um lucro de 23 mil para aquelas pessoas que tivessem investido lá uma quantia de 10 mil reais. Várias empresas tiveram valorização e outras, dezenas, centenas, tiveram desvalorização e outras vão demorar muito tempo para se recuperar desta crise. E para a gente entender uma outra forma de ganhar dinheiro, é exatamente no momento onde nós vemos aí os dividendos ou juros sobre o capital próprio. Eu vou falar especificamente de dividendos, que é um pouco mais fácil, mais rápido de você entender, que é exatamente aquela parte do lucro que a empresa vai compartilhar com você. Algumas empresas compartilham mais dividendos, outras são empresas de crescimento e ela pega aquele lucro junto do conselho para que aquela empresa continue crescendo, comprando outras empresas, fazendo fusões, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, entre outras situações que é permitido através da lei. Então, pensando aí nos dividendos, uma empresa aí, a Taesa, que nos últimos 12 meses, aí já pegando o dividend yield nos últimos 12 meses, ou seja, de janeiro até agora, no momento em que eu gravo essa aula para você, dividend yield, um percentual de 9,46%. Se uma pessoa tivesse investido 10 mil há 12 meses atrás, hoje, acumulados os dividendos que foram pagos, teria em média aí R$ 946, tá? Ou seja, isso aí caindo já líquido na conta do investidor. Uma outra empresa que teve aí bons pagamentos foi a BBSE Seguridade nos últimos 12 meses, 9,42%. Tá? 10 mil investido, só de dividendos teria aí 942, claro que ainda tem a valorização, tá? Imagine aí, você vai juntar todas essas duas partes, a valorização da empresa juntamente com os seus dividendos. Eu não estou trazendo aqui a valorização, porque eu não sei se você iria vender esta empresa após 12 meses, mas os dividendos com certeza cairiam na sua conta. E por último, a famosa Itaúsa, SA4 nos últimos 12 meses, pagou aí 5,46% de dividend yield, uma empresa do setor aí junto do setor financeiro, uma hold, né, que como bancos tivemos aí várias dificuldades em relação a dividendos e talvez ainda tenha para o ano de 2021. Quem investiu 10 mil reais teve aí, em média, dividendos de 546 em um ano. Nada mal se você comparar com outros ativos e, claro, a sua carteira ela precisa estar diversificada. Agora, um ponto extremamente importante que você precisa acompanhar comigo é o seguinte: dados passados não garantem em nada o que vai acontecer para o futuro. É fácil chutar onça morta, é fácil eu trazer aqui para você exemplos do que já passou, já passamos pela crise, tá? Eu estive com você lá no Circuit Break, também sofri assim como você sofreu, e agora seria muito fácil trazer algo que já passou, professor. Aí é muito fácil você falar depois da crise. Por que eu estou trazendo esta aula para você? Para você entender que outras crises elas virão. E aí você pode ficar aí bem tranquila, porque crises vão vir, outras crises elas passarão mais rápido, outras não. E o que você precisa ter é realmente uma carteira diversificada, ter paciência, ter inteligência na hora de saber o que você vai vender e manter pensando no seu objetivo, que muito provavelmente deve ser para longo prazo. Cuidado com o mercado, não se engane com análises superficiais, fáceis. Eu trouxe aqui para você exemplos didáticos para que você continue estudando, para que você também continue analisando, porque muitas das vezes você vai olhar resultado do passado e vai achar que isso vai se comportar da mesma maneira para o futuro, e a verdade não é essa. E depois disso, como eu estava dizendo, né, depois da crise é muito fácil, tá, falar o que vai acontecer. Então, o que você precisa fazer agora é estudar. Estude sempre. Se você está começando, escolha empresas boas, pagadoras de dividendos, não só nos últimos 12 meses, mas analise o histórico de pelo menos nos últimos 5 anos. Analise empresas que pagaram não só dividendos, mas valorização, juros sobre o capital próprio e que o lucro cresceu.
tá? Empresas talvez não distribuem dividendos, mas o lucro daquela empresa vai crescendo ano após ano. Faça um corte dos últimos 5 anos para você começar a selecionar as melhores empresas para sua carteira. E aí, eu gostaria de te ouvir. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa aula, quais conteúdos que você gostaria que eu trouxesse aqui para você, porque o Excelência no Bolso é um canal que investe em você e é um canal feito com você. Um forte abraço, professor Anderson Gonçalves, e nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!